Se eu perguntar agora para você, quem é você? Muitos vão falar, olha, eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou determinado, eu sou valente, eu sou capaz, eu sou persistente, eu sou, enfim. Vai colocar várias qualidades. Mas a primeira coisa que você deve saber, conhecer e ter a certeza na sua vida, eu sou filho de Deus. Amado, escolhido, separado, reservado. Desde o ventre da tua mãe, o Senhor, Ele já tinha te separado, formado a você. Presta atenção que eu já falei algumas vezes isso. Você foi escolhido e é por isso que você nasceu. Você não nasceu e depois você foi escolhido. Entenda isso. Você já nasceu com um propósito. Deus te escolheu e é por isso que você nasceu. Você não nasceu e depois foi escolhido. Você não está aqui por acaso e não é uma coincidência e não é sorte. Isso não existe. E nenhum erro. Muito menos um erro. Então, o seu objetivo é muito claro. Você faz parte de um povo santo, de uma nação santa, de um sacerdócio real, de um povo escolhido por Deus. Você nasceu com um propósito. Então, a partir do momento que você tem bem estabelecida a sua identidade em Cristo Jesus, este é o meu Pai, Ele me ama, Ele me escolheu, e eu sou perfeito aos seus olhos. Feche os olhos, por gentileza, e vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por estar aqui na sua presença, juntamente com a minha família, meu Deus. Todos jovens, todos os pais, as mães, os obreiros, aqueles, meu Deus, que estão pela transmissão, aqueles que estão, meu Deus, reunidos. Como diz, meu Deus, na tua palavra, em Sinfonias, meu Deus, capítulo 3, será uma grande reunião de família. E todas as vezes, meu Deus, que nós nos juntamos, e a tua palavra diz, meu Deus, aonde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei. E que cada um, meu Deus, possa enxergar e ouvir e receber o teu Espírito, Senhor. Que sejam tomados pelo poder, pela glória, pela graça, pelo favor de Deus na vida deles. Meu Deus, que esta união venha gerar a manifestação do Espírito Santo em cada um. E que aquele, meu Deus, que entrou, mesmo que seja pela primeira vez neste dia, possa sair daqui, meu Pai, impactado, renovado, que possam sair daqui, meu Deus, irreconhecíveis. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um. Eu consagro, meu Deus, a vida de cada jovem, aqueles que estão chegando, meu Deus, aqueles que estão pela transmissão. Eu abençoo, meu Deus, a vida de todos. E eu quero quebrar, meu Pai, todo laço e armadilha, todo ataque na mente, toda distração, opressão, meu Deus, toda ansiedade, toda mente dividida. Senhor, toda dificuldade em se concentrar, meu Deus, toda frieza espiritual, toda culpa pelo pecado, meu Deus, todo demônio que se levantou e que vem destruindo, oprimindo, colocando vícios, travas, bloqueios, meu Deus, que impedem esse jovem de se tornar um só, meu Deus, com o Senhor. Meu Deus, um só com o Senhor. Nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos, meu Deus. Eu abençoo a vida de todos. Eu consagro a cada um, meu Deus, nesse dia. E que todos, meu Deus, possam ser cheios e tomados pelo poder do Espírito. Receba essa graça superior que te capacita a se aproximar de Deus, a se tornar justo através do Espírito Santo que está sobre a sua vida.
Eu consagro e abençoo esta reunião, meu Deus. Eu entrego ela em tuas mãos, que o Senhor venha dirigir, meu Deus. Meu Deus, que não seja nós aqui neste altar, mas seja o Senhor, meu Deus, conduzindo, que seja o Senhor, meu Deus, guiando a cada um, meu Pai, neste caminho, neste percurso, meu Pai, neste dia, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. Está ligado a sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Diga, eu bebo do Espírito da palavra profética para 2026. Pense grande. Fala para esse jovem, pense grande. Pensar grande é pensar como Deus. Como eu vou pensar como Deus? Eu valorizo aquilo que Ele valoriza, eu amo aquilo que Ele ama, eu vou pregar aquilo que Ele prega, eu vou andar como Ele anda. Então, antes de nós começarmos, dá aquele abraço acolorado nesse jovem, abençoa a vida dele. Fala, muito bom, como é bom você estar aqui. Fala para ele, eu te amo. Pode falar que isso aí é amor, é um amor muito além do que nós podemos expressar. É um amor cristão, né? Esse amor maravilhoso. Pode sentar por um momento. Está preparado o levante-se, o primeiro levante-se que eu separei? Nós vamos ver muitos jovens enterrando, ou seja, eliminando, definitivamente enterrando um padrão, um sistema que Deus não quer. Abra sua mente. Nós vivemos um outro tempo que Deus tolerou lá atrás e não vai tolerar agora. Observa o que Deus está fazendo. A nuvem se moveu. Nós vivemos um outro tempo, é outra era, onde nós devemos buscar sermos cheios do Espírito e termos os valores certos. Elimina esses vícios malditos. Mentira, falsidade, dependência de imagem, conivência com o que é errado, porque isso não funciona. Não finja ser, estar, que está fazendo algo que você não está. Ou você entra ou sai, ou é tudo ou nada na Bíblia. Tem um padrão que Deus quer morto e enterrado. É isso aí. E a pergunta que eu já deixo para você, qual é esse padrão? Que tem que ser morto, deve ser enterrado a partir de hoje. Já parou para pensar? Que existe um padrão que não está agradando a Deus e não está me levando a nenhum lugar. Muito pelo contrário. Está cada dia mais me deixando mais perdido, mais ansioso, mais ocioso, mais vivendo uma vida de aparências. Repita comigo, Jesus vai voltar. Isso é uma realidade. Isso é realmente a maior verdade, que isso, como o próprio Jesus disse, está próximo. A vinda está próxima. Na linha estreita da vida, lembre-se da mulher de Ló. Ame as mensagens que mantenham você na linha estreita da vida. Quando a Bíblia nos fala e nos ensina, lembre-se da mulher de Ló. É porque a mulher de Ló, naquelas circunstâncias, né, para quem não conhece a história de Ló, ele escolheu Ló escolheu levar ele e toda a família, né, morar perto de Sodoma e Gomorra. E a gente sabe que a Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Ló achou que tinha um controle de algo.
não acredite que você tem o controle de alguma coisa na sua vida se não vir do Espírito Santo, se não vir de Deus. Se nós não nos colocarmos no lugar certo, nós estaremos no lugar errado. Simples. Então, a cada dia, provavelmente muitos acontecem isso, estão perto do pecado, ao invés de estar longe do pecado. Tem coisas que você deve cortar da sua vida. Amizades, comportamentos, aplicativos, lugares, festas. Tem coisas que não vão me levar ao lugar que realmente vai me gerar alegria, felicidade, vai me fazer construir uma história diferente da história dos meus pais. Eu acredito que, se eu pedir para levantar as mãos, a grande maioria dos jovens não querem repetir as histórias dos seus pais. Ou, pelo menos, querem melhorar e fazer muito melhor daquilo que eles viram, viveram e presenciaram. O problema de muitos jovens nesta geração é que até está ouvindo de Deus dentro da sua casa, mas não está vendo Deus dentro da sua casa. E nós já ensinamos e nós vivenciamos isso. Nós aprendemos mais com exemplos do que com palavras. Então, os meus filhos, a bispa já falou várias vezes isso dentro de casa, são câmeras com perninhas. Então, os meus dois pequenos sempre estão me imitando. Eu posso falar algo, mas se eles fizerem diferente e cobrarem deles, eles vão falar, não, mas o meu pai eu vi ele fazendo, ou eu vi minha mãe fazendo. E muitas vezes é o que acontece. Nós estamos vendo algo diferente do que nós estamos ouvindo. Muitos estão ouvindo, eu preciso ser uma pessoa equilibrada. Chega dentro de casa, existe um desequilíbrio. Eu preciso falar a verdade, mas a todo momento você está vendo seu pai ou sua mãe falando mentiras, né? Dizendo, não, diga que eu não estou. Não, fala que depois eu vou. Ou, eu esqueci, mas na realidade ele nunca lembrou, nem deu importância. Ou disse, não, você não entendeu isso. Não, faça dessa maneira. E aí você para e pensa, não, mas eu estou dentro da igreja, ou eles estão falando de Deus para mim, mas ao mesmo tempo não está batendo isso. Isso vai gerando um vácuo, vai gerando um buraco entre a sua conexão com Deus. Eu já disse aqui, inclusive eu bato muito forte em agosto, no dia dos pais, porque os homens, eles têm e receberam a figura de Deus. Quer dizer que nós somos a introdução de Deus nessa terra. A maneira que os meus filhos me olharem, estão me olhando, estão me enxergando, é a maneira que os meus filhos estão enxergando a Deus. E é por isso que muitos jovens acabam indo ou para uma rebeldia ou para o ateísmo, né? Não acreditam, não querem essa fé, porque não está sendo coerente aquilo que é pregado, aquilo que é falado e aquilo que é praticado. E nós precisamos entender, preguem a palavra de Deus, se necessário com palavras. Ou seja, é com exemplo. A Bíblia diz que sigam os procedimentos. E os procedimentos vai pesar muito mais do que as suas palavras. Muitos começaram no espírito, mas estão caminhando para terminar seus dias na carne. O engano que a palavra de Deus alerta está aumentando dia após dia, e frequentemente leis contrárias aos princípios bíblicos estão sendo criadas para justificar e legitimar comportamentos pecaminosos. Eu acredito que foi ontem ou anteontem, saiu uma reportagem, eu acredito que muitos devem ter visto, uma igreja sendo processada aqui em São Paulo por não permitir, né, que uma pessoa de um outro sexo entrasse num banheiro feminino. Quem viu essa reportagem? Isso, alguns viram essa reportagem. Então essa igreja está sendo processada porque essa pessoa que se identifica com outro sexo, ela foi tentar entrar em outro, no banheiro feminino e o pastor não deixou. Agora estão processando essa igreja.
Então, hoje eles querem obrigar as igrejas, através da lei, a você acreditar que é certo e relativizar o que é errado. Não, com Deus você não relativiza. É interessante que o mundo ele não quer tirar Deus da sua vida, o mundo quer acrescentar novos deuses. Porque Deus ele não divide você com ninguém. A Bíblia diz que o Espírito Santo é ciumento. Ele tem ciúmes de nós. Ele tem ciúmes de você. E ele não vai dividir você com ninguém. Ele não aceita que no domingo você está aqui louvando a Deus, mas na segunda você está louvando a Baal, você está louvando a Mamon, você está louvando a Astarote, você está louvando a carnalidade, o Deus da carne. Não, o Senhor não aceita. Um dia você está na igreja louvando, adorando e dançando, mas no sábado você está no sambódromo, pulando e se divertindo. Não dá para viver uma vida dividida. Não dá, porque cada vez mais você está cedendo e você não está sendo um bom testemunho. Entenda uma coisa, se você não influencia, você é influenciado. Se você não muda, você está sendo mudado. Se você não transforma, você já foi transformado. Se as pessoas na sua escola não estão vendo nada diferente de você, é porque você não tem nada diferente mesmo. E muitas vezes nós vemos isso na vida de muitos jovens que chegam aqui e falam, olha, eu vi várias vezes, minha mãe, meu pai vindo na igreja, o meu amigo, meu irmão, meu tio, Sal, mas eles sonegavam, eles mentiam, eu via eles vendo videozinho de TikTok, de moralidade, de mulher sem roupa, e vice-versa, fofoca, mentira, falando mal dos outros, uma atmosfera errada. No passado, os mais velhos eram responsáveis por ensinar os mais jovens. E, atualmente, infelizmente, os mais velhos estão se adaptando ao modo de pensar dos jovens. Olha, um exemplo muito bom na Bíblia é no momento que Roboão assumiu o reino, e ao invés de ele pedir conselhos aos conselheiros de Salomão, um homem, até Jesus, o homem mais sábio que pisou nessa terra, mais rico, ele decidiu pedir conselhos para os amigos que cresceram com ele. O que aconteceu? Aconteceu que os impostos que Salomão tinham colocado dentro daquele reino eram muito altos. E ao invés deles aliviarem, porque foi os conselheiros de Salomão disse, alivia os impostos. Vai devagar, ô Roboão. Você não tem história, Vamos atualizar em 2026. Roboão, menos, cara. Ninguém te conhece, cara. Você ainda é filho de Salomão, ninguém chamou você de Roboão. Você está entendendo, gente? Você não tem força, Salomão. Você vai aí entrar já com o pé no peito, estourando a porta, não, bate, pede licença e fala, olha, eu estou aqui agora e Deus está comigo e vamos lá. Não. Ele foi ouvir os conselhos dos amigos e aumentou os impostos. E o que aconteceu? De cara ele perdeu 10 tribos. De 12 tribos ele perdeu 10 tribos e por misericórdia a Davi, Deus deixou ele com 2 tribos para ele cuidar. Hoje eu vejo homens e mulheres se vestindo como meninos e meninas, e nada contra a sua vestimenta, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu digo que o padrão, quando nós vamos amadurecendo, muda tudo. A nossa linguagem muda, as guerras também mudam. Então, quanto mais maduro nós nos tornamos, menos guerras você quer enfrentar. Você não vai ficar brigando por coisas pequenas, por pequenos poderes. Então, muitos estão brigando por pequenos poderes, muitos querem, outros, os mais velhos estão hoje querendo seguir as ideias e a visão dos mais jovens, ao invés de permanecer a sua visão e ensinar
os mais jovens como deve lidar com as coisas da vida. Então, vivemos numa geração em que os jovens têm mais influência e poder sobre os mais velhos. O mundo diz que a experiência dos mais velhos estão obsoletas, ridículas. Muitos estão descartando, mas a Bíblia fala que os pais têm que ser o orgulho para os seus filhos. Em Provérbios 17:6 diz: os pais são o orgulho dos seus filhos. Então, não é porque a tecnologia está tomando todos os setores que isso vem junto com a imaturidade, a inexperiência dos mais jovens. Você pode observar, nesses últimos anos, eles foram colocando culturas e culturas dentro das escolas, colocando culturas na alimentação, culturas na vestimenta, cultura em todos os lugares. Inclusive, empresas multinacionais, bilionárias, as maiores do mundo, estabelecendo culturas na contratação dos seus funcionários. Sabe o que aconteceu? É só olhar as reportagens. Todas estão voltando atrás. Deu tudo errado. Tudo errado. Tudo porque o mundo é conservador. E quando eu falo conservador, parece assim até que existe um lado no conservadorismo. Mas na realidade é fazer o que é certo. É fazer aquilo que é ensinado. É fazer aquilo que funciona. Desde a criação do mundo funciona um padrão. E nós não adiantamos falarmos que isso é velho, isso é ultrapassado. Não, sempre funcionou e vai continuar funcionando. Porque quem cria um manual de viver, de sobreviver, de trabalhar, de multiplicar, né, foi Deus. O Criador que conhece da criatura. O Criador que nos deixou a palavra de Deus para nos ensinar a viver, para nos mostrar e nos dar exemplos do que fazer e do que não fazer na nossa vida. Em Jó 12:12 diz: com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Em Salmos 92:14 diz: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. A Bíblia diz que o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. O que me preocupa é que os incrédulos não estão apenas no mundo, mas os incrédulos estão dentro também das igrejas. Os crentes, que está mantendo essa mentalidade do mundo. Não acreditam que fazer e viver o sim, sim e o não, não funcionam. Não. Olha, a Bíblia diz que só existe dois lados, o quente e o frio. E o morno Deus vomita. O morno é aquele crente que sabe o que deve ser feito, mas não faz. E aí ele se torna pior do que o frio. Porque a pessoa fria são os cegos que não conhecem a verdade, não querem pagar o preço, e até mesmo olham para os mornos e acreditam que o morno e o quente é a mesma coisa. Não, existe uma categoria acima, a categoria que vai agradar a Deus, a categoria que não vai se vender, não vai ceder à pressão e perder a sua visão. O Espírito Santo nos chama a atenção para não nos acostumarmos com aquilo que o mundo chama de normal. O Espírito nos chama hoje para não cedermos estas doutrinas antibíblicas que foram criadas por homens. O cristão não pode se adaptar ao mundo porque a palavra de Deus não muda. A mesma palavra que servia às gerações passadas continua valendo nos dias de hoje. Ela não pode ser adaptada. E de forma alguma, pelo contrário, somos nós que precisamos adaptar esta cultura e trazer aqueles
que estão acreditando que porta larga é a mesma coisa que porta estreita. Quem deve ter visto vários vídeos neste carnaval de pessoas perguntando, né, qual é a sua fé? Indo lá, sambando, eu sou cristão. Ah, eu sou crente, eu sou evangélico. Quem viu esses vídeos aqui? Ó? A grande maioria deve ter visto, né? E eles perguntam, né, mas você acredita que Deus está se agradando com isso? Ah, não, Deus é amor. Não, para com isso, Deus é amor, Ele me entende. Não, eu só vou fazer isso aqui. Não, eu vou ser luz ali, ó, luz. Não vou fazer isso. Não. E as pessoas, elas estão se enganando. A Bíblia diz, não se enganam e não se deixem enganar. De Deus não se zombam. O que o homem plantar, assim semeará, ele colherá. Não adianta inventar um outro Deus. Não adianta querer acrescentar algo na Bíblia ou tirar algo na Bíblia. O que ela é uma Bíblia, inclusive, a Bíblia é a forma de vida mais simples que tem. Bispo, mas como assim? No momento que você nasce de novo, simplesmente isso não cabe mais na sua vida. Você se incomoda. Você não quer mais ser aquela pessoa. Você não quer mais mentir. Você se incomoda. Você não quer mais ver coisas que vão te afastar da verdadeira vida. Você não quer mais olhar coisas que vão te contaminar. Você não quer mais falar coisas que vão te intoxicar. A vida íntegra que o Evangelho ensina a viver é uma vida nobre, é uma vida temente a Deus, é uma vida sem egoísmo, é uma vida sem orgulho e que mantém um estilo de vida que planta a boa semente todos os dias. Perdoa, não cede ao mundanismo e está disposta a pagar o preço necessário. Para o mundo, é uma vida que é impossível ser vivida. Muitos acreditam que nós sofremos lavagem cerebral, né? Muitos acreditam que nós somos os loucos, nós somos os cegos. Né? Eu vejo muito em época de propósito, quando nós temos que ficar, né, vir à igreja 7 domingos, 8 domingos, né, seguida, a semana inteira, todos os dias, 52 dias, e as pessoas falam, mas quem faz isso? Não, Deus é amor, não, você é a igreja, seja a igreja, não, Deus está em todos os lugares. As pessoas falam simplesmente porque elas não conseguem, se incomodam com o padrão alto que você está estabelecendo. Infelizmente, muitos cristãos estão se tornando crentes, porque está ouvindo pessoas que não têm vitória. Infelizmente, essas pessoas, normalmente, são pessoas que nós amamos, que têm peso, que são pesadas na nossa vida. Nós amamos, nós queremos, começam dentro de casa isso. Não, para de ir todo dia na igreja. Não vai hoje. Não faz aquilo, não faz aquilo. Não, vê pela internet a mesma coisa. E nós estamos vendo um nível de esfriamento maior a cada dia. Tudo que a Bíblia dirige a fazer, o Senhor Deus já nos deu graça para realizar. Acontece que a palavra de Deus nos molda a viver uma vida como Cristo viveu. E é preciso viver a vida com a base na mentalidade dele. Nós somos os resultados dos nossos pensamentos. Muitas vezes aquilo que as pessoas afirmam ser impossível é, na verdade, uma falta de vontade. Muitas pessoas falam, não, eu não consigo. E eu já preguei sobre isso, que não existe tentativa. Já parou para pensar que muitas pessoas falam, não, bispo, eu tentei, mas eu não consegui. O fato é, se eu pegar esse objeto e falar, olha, eu vou tentar soltar, eu solto. Ou eu pego, ou eu seguro. Não existe a tentativa. Ou eu seguro, ou eu solto. Ou eu paro de mentir, ou eu paro de ser imoral, ou eu continuo. Então, eu tentar e não conseguir, isso acaba sendo uma desculpa e uma muleta para pessoas que estão hoje fracassando nos seus objetivos.
Porque se realmente isso depende da nossa vida, nós vamos cortar, porque isso é bom. Muitos estão sendo tomados por uma preguiça espiritual, mas é por temor e amor a Deus que a palavra de Deus nos ensina, ainda em Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Nós estamos falando bastante do Getsêmani. No momento que Jesus estava lá orando com seus discípulos, ele chegou com uma turma, depois ele foi mais adiante com mais 3 e pediu para eles sentarem, estarem vigiando ali, orando e vigiando com ele, e ele foi mais adiante sozinho. E naquele momento, ele com aquela angústia, com aquela pressão que ele estava vivendo, ele disse: Senhor, meu Pai, afasta-se de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. No Getsêmani, Jesus estava aflito, porque sabia que, por causa do pecado do mundo inteiro, ele teria que se separar do Pai. Ele foi tentado desistir de cumprir o seu propósito. Ele estava angustiado, ele estava sozinho, e não havia ninguém com ele naquele momento. E ali você vê um anjo consolando. Ele resistiu a tentações, aos sentimentos, aos pensamentos, com a força da sua vida. E ali você vê que ele chegou a suar sangue. Jesus não cedeu à opressão, ele resistiu. E a palavra de Deus diz o quê? Se você resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você precisa resistir. Resistir. E muitos não querem resistir. Muitos não aguentam esse nível de pressão. Porque nós nascemos num mundo que os nossos pais, por amor, e aquela coisa de proteger da dor, não deixa os filhos sentir dor. Não, eu já falei aqui, algumas vezes que depois que você tirou a ardência do metiolate, meu Deus do céu, o mundo se perdeu de vez. Se o metiolate não arde mais, meu Deus do céu, tiraram tudo. Tiraram a ardência do colírio, tiraram a ardência das pastas. Hoje a pasta tem sabor tutti-frutti, morango, pêssego. Tiraram o gosto amargo do dipirona, agora tem gosto de tutti-frutti. Infelizmente, às vezes eu vejo isso dentro de casa. Os meninos querendo tomar, achando que é suco. Já não é remédio, virou suco. Aí você vê a proporção ali, do dipirona 500, não sei, 50 por ml, eu não lembro direito. E aí você vê 0,5 de remédio. Eu falei, mas o que sobrou agora? Virou um suco tangue aqui, eles agora querem tomar. Então, é um mundo que eles não querem mais dor, não querem sentir mais dores. Em 1 Pedro 5,9 diz, resista a ele, seja firme na fé do seu início. Alguns entraram num ciclo vicioso, pecam, sentem-se condenados, afastam-se de Deus, entristecem o Espírito Santo, pedem perdão a Deus, são perdoados e em seguida voltam a pecar novamente. Isso, infelizmente, é viver de uma maneira miserável. Todos nós pecamos, porém, há uma grande diferença entre ser praticante do pecado e ser um praticante da santificação. Que é uma pessoa que não tem nenhuma intenção de pecar, mas, como nós vemos por várias vezes em Davi, ele pecava, mas não voltava a cometer o mesmo erro. Sim, Davi pecou. Davi pecou. E a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou, ele se arrependeu. E quando ele enxergou o próprio Natã, o profeta Natã, mostrando para ele, com aquela parábola, dando aquele exemplo, que era um exemplo real, ele falou,
Esse homem tem que pagar 4 vezes mais, e esse homem é você, Davi. Esse homem é você. E naquele momento, ele parou, eu pequei, eu errei, eu entristeci o Senhor. Eu não vou fazer isso novamente. No momento que nós colocamos um ponto final, eu pequei, eu errei, mas eu não sou o pecado, eu não sou esse erro. E eu, através desse entendimento, através desta visão, através deste fortalecimento, eu não vou voltar para aquele lugar. E muitos, por causa de uma falta de uma identidade, por causa de uma carência, estão voltando a repetir, e ao invés de ser um praticante da santificação, estão sendo um praticante do pecado, estão sendo pessoas, se tornando pessoas iníquas. O praticante do pecado não resiste no início, porque na verdade ele gosta do pecado, e muitas vezes ele gosta de praticar o pecado, é gostoso naquele momento. E por você não estar vendo uma perda real na sua vida, você acha que não está tendo perda nenhuma. Você está perdendo muito. Porque tudo que eu plantar, eu vou colher. A tentação surge através de pensamentos, sentimentos, desejos, vontades, e eles devem ser combatidas, resistidas, com a força no início. É muito mais fácil bloquear do que tirar, pessoal. Pode ter certeza que eu estou dizendo. É muito mais fácil você impedir que o pecado entre, que os pensamentos entrem, que os comportamentos sejam realizados, né, se façam parte de um padrão, numa mentalidade, do que eu colocar uma barreira, eu impedir que isso entre. Mas muitos, por medo de ficarem sozinhos, por medo de serem taxados, por medo de serem rejeitados, por medo de serem excluídos, estão cedendo muitas coisas. Você não pode ceder. Você precisa encontrar a sua turma. Você precisa encontrar a sua família. Pessoas que pensam como você, pessoas que amam a Deus como você. Mas, bispo, eu nasci com essa pessoa, eu cresci com essa pessoa, sim. Olha, tem ainda um versículo na Bíblia, que Jesus estava pregando, e chegou a sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, e pediram para falar com Jesus. E aí Jesus, pregando aos discípulos e a outras pessoas ali, foram perguntar, Jesus, sua mãe, seus irmãos estão ali. Ele respondeu, quem é a minha mãe, minhas irmãs e os meus irmãos? Ele, apontando para os discípulos, ele disse, esses são a minha mãe, meus irmãos e meus irmãos, porque é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Sim, tem momentos na vida que a gente tem que mudar o nosso grupo, mudar a nossa família para encontrar a nossa verdadeira família aqui. Mateus 12:49, e estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Então eu digo a você, aqui está a minha mãe e os meus irmãos. Aponta para alguém do seu lado aqui e fala, aqui está a minha mãe e os meus irmãos. É aqui. E é aqui. Continua, coloca no 50, pode mais um aí para frente. Mais um, coloca mais um. Isso, deixa esse mesmo, pode voltar. Agora repitam comigo. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Efésios 6. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, a minha luta não é contra a carne nem sangue. Para de querer lutar contra os seus irmãos fisicamente, né? Às vezes meus filhos estão lá brigando entre si e batendo um no outro, e quebra pau, e chuta para lá, bate na porta, tal. Opa, para. A sua luta não é contra o seu irmão.
Se cada um respeitar o seu espaço, se cada um respeitar a sua identidade, a sua personalidade, todo mundo convive bem. O problema é que uns estão apontando e dizendo, olha, esse aqui deveria fazer isso aqui, ou fazer isso aqui, e não entende que Deus já te deu uma vida para você cuidar da sua. Não dá para mudar. Você não consegue mudar ninguém. Você joga semente, você constrange com atitudes coerentes, concretas, alinhadas àquilo que você fala e àquilo que você pratica. Isso te dá autoridade. Os seus resultados geram curiosidade, muitas vezes inveja. E aí sim, essas pessoas, por causa do fracasso delas, elas começam a querer te copiar, seguir você. Mas você não muda. Você joga a semente, você constrange, você joga brasa vivas na cabeça das pessoas. Mas quem converte, quem convence é o Espírito Santo. O problema da sua vida não é aquela pessoa que você acha que te prejudicou, mas sim o mal que está por trás. E as pessoas, elas são apenas as distrações. O diabo usa de pessoas, situações para nos tentar você. O diabo sabe exatamente o que atrai, o que ele vai usar para te atrair. Ele sabe o que cada um pensa, deseja, e ele vai usar dessas tentações, dessas iscas para atrair a pessoa. O diabo, então, ele não brinca de ser diabo. Como o Fer disse no início, Jesus foi tentado, mas ele resistiu. E essa palavra nos ensina a resistir no início, porque todos nós somos tentados. Falhamos, erramos. A diferença é que alguns estão combatendo a tentação no início e outros estão cedendo à tentação. Como ele mesmo disse, o que é mais fácil? Você tirar, se purificar, limpar, ou você combater algo no início? Entenda que por trás da opressão, de situações perturbadoras, existe um mal. Então aprenda a lutar de forma espiritual e não carnal. Hoje o que nós estamos vendo, a bispa tem pregado sobre isso, que o que faz o jovem não querer Cristo é exatamente essa ideia. O diabo não quer tirar Deus, mas ele quer modificar as coisas que Deus criou. Então, o nosso Criador, o nosso Deus, criou tudo lindo, perfeito, tudo com propósito, tudo tem sentido e faz sentido, mas o diabo veio e modificou tudo. Tudo que Deus criou, ele quer modificar, ele quer confundir os corações. Então, a nossa luta não é contra homens, mas é contra o mal. Por isso que o Fer leu em Efésios 6:10, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Não vista parte dessa armadura, mas vista ela completamente. Não faz nenhum sentido eu usar apenas o capacete, não usar os demais equipamentos. Vista toda a armadura de Deus. Só tem um meio e um modo de vencermos, de passarmos, é vestirmos essa armadura por completo. Para que possam resistir no dia mau. Porque o dia mau chega para todos, para o justo, para o ímpio, para aquele que crê, para o incrédulo. O dia mau chega para todos. E permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo seus pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação. Por que o capacete da salvação? Porque tudo começa aqui na mente. E a mente mente.
Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como que Jesus derrotou, né? Como Jesus venceu aquela tentação no deserto com Satanás? Usando a palavra. Mas o diabo também estava usando a palavra, não é? Mas quem conhece a verdade sabe combater a mentira. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Revestir-se da armadura de Deus te faz resistir o mal, te faz resistir às tentações. Né? Até o Fer estava conversando ontem, que hoje, né, o que o diabo faz? O que o diabo está fazendo? Colocando Deus. Então, né, é tudo automático. Então, você fala assim, tem Deus, vai ter um louvor, uma adoração, uma pregação. Tem Deus? Estou dentro. Mas hoje nós vemos... Pode explicar. O que acontece, pessoal? Isso é uma maneira muito interessante que o diabo criou, e vocês precisam entender sobre isso. Isso é uma estratégia que eu comecei a analisar e perceber que, inclusive, eu vi isso na vida do João, do meu filho. Ele viu um vídeo ali que falava, começava a falar que a Bíblia tinha certas coisas. Se eu começo a falar em um vídeo, olha, sobre imoralidade, sobre pecado ou sobre o diabo, dentro da nossa cabeça existe um gatilho que vai vai nos fechar automaticamente e eu não vou deixar entrar nada. Por quê? Ali eu vi uma palavra que está incoerente com aquilo que eu acredito. Então, automaticamente, você já vê, não, isso não é para mim. Isso é automático. Agora, muitas pessoas que são instrumentos do diabo, eles começam os vídeos falando de Deus, ou falando da Bíblia, e começam a interpretar muitas coisas na Bíblia ali, e vai trazendo outras informações que não são verdadeiras, mentirosas. E ali, a Bíblia diz que, por falta de conhecimento, meu povo perece. E automaticamente, quando estas palavras que são gatilhos, que faz você baixar as armaduras, os muros, abrir as portas, e você começa a ouvir, opa, não, isso aqui tem Deus, né? Não, isso aqui tem Deus. E começa a colocar outras coisas ali que não existem. E aí muitos estão relativizando, isso a estratégia não é nova, isso há muito tempo é usado. E agora está sendo colocado com mais força ainda em canais de televisão, que sempre propagou a mentira, o pecado, a destruição da família, a destruição do casamento, a imoralidade, vícios, drogas, tráfico. Vocês sabem, todo mundo sabe, gente, os canais. Mas agora estão colocando muito mais de Deus. E colocando pessoas, né, figuras que até um tempo começaram bem, mas hoje totalmente se perderam. Esses dias eu vi um cantor, que quando eu morava em Rio Preto, há um bom tempo, há uns 15 anos, ele tinha unção, e hoje ele defendendo Umbanda e outras coisas assim, sabe? E ele ainda cantando músicas evangélicas. Eu não vou entrar muito nisso, né? Senão vai falar que é preconceito. Não, cada um tem a sua fé, eu abençoo, eu respeito, mas o que eu estou dizendo é que pela falta de fome, pela falta de conhecimento de muitos jovens, de sempre ficando naquela margenzinha, sempre só molhando os tornozelos, sabe? Nunca, como Ezequiel, né? Cada 500 metros, cada 200 metros, sabe? Cada vez mais indo e mergulhando no Espírito, estão sendo levados. Estão sendo levados para uma mentira, porque estão ouvindo palavras que fazem você baixar a guarda e você começa a acreditar. Então,
A questão é o seguinte: um vídeo pode começar bem, mas não quer dizer que ele vai terminar bem. E por isso que você precisa entender que eu não devo ficar ouvindo qualquer coisa. Não é porque fala de Deus que eu devo ouvir de Deus. Entendeu? Você precisa saber se é coerente as obras dessa pessoa. E você precisa pegar a sua Bíblia ou perguntar para o seu líder se isso tem coerência. E esse líder vai te mostrar o que é coerente. Eu mostrei para o João. João, ele falou isso aqui, mas não é real. Eu vou te mostrar agora na palavra. Está vendo? Isso aqui não é real, isso aqui não bate. E eles estão pegando jovens porque eles estão vivendo no raso. Jovens que só vivem a vida pelos títulos de uma matéria. E não aqueles que se aprofundam na matéria. Não têm fome de Deus, não têm vontade de conhecer a Deus. E nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos ter o conhecimento como Jesus no deserto para bater os argumentos sofisticados. O diabo ele vem e coloca aquilo que muitas vezes que é coerente. Jesus esteve em jejum e depois ele teve fome e ele transforma essas pedras em pães. É coerente. Tá? É coerente, mas não é correto. Tem coisas que não são corretas. Pode parecer certa, mas não é correta. Tem coisas que não estão certas perante a vontade de Deus e mediante a vontade que Ele determinou, o propósito que Ele determinou na sua vida. E assim, o mundo e o diabo e suas armadilhas vão colocando dúvida no coração das pessoas, né? Dos jovens. E os jovens vão acreditando, não é bem assim. Então, tudo que nós estamos lendo, pregando, que é a palavra de Deus, né? O Ministério Mudança de Vida trabalha muito com vocês sobre a santidade, sobre a verdade, uma palavra pura, uma palavra que liberta, porque nós queremos o bem de vocês. Nós queremos que vocês, jovens, tenham um futuro de muito poder, de muita unção, de muita vitória. Sabe, que vocês, quando chegar o momento de vocês construírem uma família, que vocês construam uma família firmado na rocha, não na areia. Então, por isso que nós pregamos e insistimos tanto com vocês, né? Tem jovens aqui de muitos anos, que desde a época da Celso, que sempre escutou e sempre vai escutar essa palavra. Por quê? Porque nós estamos trabalhando e vamos continuar batendo nesta tecla, porque nós queremos que você tenha um futuro de glória, um futuro de vitória, para que amanhã, quando chegar o momento de você, né, financeiramente, profissionalmente crescer, romper, construir uma família, para que você construa na rocha e não na areia. Para que quando chegar o momento de vocês se tornarem pais, que vocês sejam pais segundo a palavra de Deus, não pais que vão abandonar os seus filhos, que vão deixar os seus filhos para o mundo criar. Então, esse é o objetivo do Ministério Mudança de Vida, a base é a palavra de Deus. Então, nós estamos vivendo num mundo onde é o que a bispa tem falado. Não, o diabo não quer tirar Deus das coisas. Ele quer modificar tudo que Deus criou, porque tudo que Deus criou é bom. Então agora leva-se o jovem a acreditar que ele pode ser cristão, mas ele pode ser livre, fazer as escolhas dele. Ele não precisa estar na igreja, ele não precisa praticar a santidade. Está tudo bem, você pode beijar, você pode fazer o que você quiser e está tudo bem. Jesus é amor, Jesus perdoa. Jesus é amor? Sim. Ele perdoa? Sim. Mas aquele que peca se arrepende e abandona. Não aquele que pratica o pecado. Então, tudo isso, né, nós vemos muito isso, né, quem é pai e mãe aqui de criança sabe do que eu estou dizendo. O número de desenhos que se diz, né, cristãos, quando você assiste e chega na metade, você vê o quê? Distorcendo a Bíblia, né? E se usa as licenças poéticas. Teve um desenho aí, que não sei se foi ano passado ou retrasado, que... Nossa, as crianças aqui da igreja, eu vou no cinema assistir Noé, eu não lembro qual é o nome, mas é Noé alguma coisa. E quantos pais que foram no cinema, né? Porque tinha o nome Noé. Quem não conhece a história de Noé? O mundo conhece a história de Noé?
né? O ímpio conhece a história de Noé, então muitos pais, muitos cristãos, né, foram no cinema. Mas quando começaram a ver, distorceram toda a história de Noé. Fizeram um Noé fraco, bobalhão, que não tinha noção de nada. E aquilo foi o quê? Uma isca, uma cilada. Dentro de casa hoje, você não pode, né? Você tem que estar atento, porque tudo está modificando. É o que o Fer falou de Deus, eu abaixo o muro, né? Ah, não, é um desenho de Jesus, vou abaixar o muro, mas espera aí. O diabo não quer tirar Deus das pessoas, mas ele quer colocar dúvida no coração das pessoas e principalmente dúvida no coração das crianças, dúvida no coração dos jovens. Não, eu posso ir para a igreja, eu sou cristão, mas eu posso ser livre sim, eu mereço, é justo, aí eu não vou conhecer o mundo? Não, um cristão não tem esse desejo de conhecer o mundo, porque nós já sabemos como o mundo funciona e nós já sabemos o fim do mundo. Ou você não sabe como o mundo vai acabar? E essa palavra, né? Essa palavra, eu posso ser livre, tá errada. Está errada, então, falando do contexto errado. Ser livre é quando você conhece a verdade. Então, assim, entenda uma coisa, pelo amor de Deus, vivendo, ouvindo, praticando a palavra de Deus é a maior liberdade que você tem. Existe liberdade e libertinagem. Não acredite que essa palavra de livre, não, eu posso ser livre. Não é. Eu posso querer conhecer outras coisas, porque ali, livre é aquela pessoa que conhece, enxerga, identifica, discerne a verdade. Muito pelo contrário. No Jardim do Éden, eles eram livres. No momento que eles comeram e desobedeceram a Deus, eles se tornaram prisioneiros. Exatamente, nós somos. Eles eram livres até desobedecer à vontade de Deus. E nós que estamos em Deus, essa é a liberdade que Jesus nos deu. Você tem a liberdade de adorar o Senhor, buscar o Senhor, você está no lugar certo, você está na hora certa, você está com os seus irmãos, com as pessoas certas, pessoas que vão te levar por um caminho de vitória e não de derrota, né? Recentemente vocês viram aí, né, quantos casos que estão estourando de jovens que estão sendo presos, né? Ora é um grupo que matou um animal de maneira perversa, ora é um grupo que matou um outro jovem e ora é outro grupo de jovens que teve uma atitude, né, de abuso contra uma menina. Não é o que vocês estão vendo? Jovens sendo perdidos. Jovens que não têm a identidade certa. E aí vem o diabo e quer mostrar e enganar vocês que essa é a verdadeira liberdade. Não. Quem está livre é quem anda com Jesus. Essa é a verdadeira, né, liberdade. A liberdade que Cristo, Ele morreu naquela cruz para nos dar essa liberdade. De andarmos com Ele, de aprendermos com Ele. Então, jovens, tudo que nós trabalhamos com vocês é para que você construa a sua vida na rocha, que é Jesus Cristo. Não na areia, que vem uma chuva, uma tempestade, leva tudo, mas na rocha. E falando mais um pouco dessa armadura, quando uma pessoa está revestida dessa armadura de Deus, da sua palavra, ela está pronta para enfrentar e resistir qualquer dia mau. Então, aqui tem os tópicos do que significa o cinto da verdade, que é a palavra de Deus, é como o cinto que segura, faz a pessoa andar seguramente pelos pensamentos de Deus. A verdade é libertadora. Somente quem anda na verdade é livre. A verdade precisa fazer parte da nossa vida todos os dias. O que é a couraça da justiça? Protege o seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, por quê? Só o pastor Lohan que sabe? Guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Olha como é importante você estar utilizando a couraça da justiça. Fazer o que é justo, ser íntegro, honesto, o que é correto diante de Deus.
guardar o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. E se não o guardar, você vai fracassar. Ou seja, a Bíblia dá detalhes de tudo o que temos que fazer e nos garante: peça e você terá. O que é o escudo da fé que nos defende dos dardos do maligno, das emoções miseráveis, dos pensamentos e sentimentos negativos de fracasso, de derrota, da incredulidade? É a fé na palavra de Deus, esse escudo. O que é o capacete da salvação? É usado exatamente na cabeça. É o mesmo que ter a palavra de Deus em nossa mente o tempo todo. Pois o foco principal e mais importante da nossa vida é a salvação da nossa alma. Significa pensar como salvo em Jesus Cristo e jamais pensar como um mundano. A mente de uma pessoa o salva, como também pode condenar. Nós precisamos entender muito bem sobre esta verdade, como diz aqui: verdade, justiça e paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nesta luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Mantenham os olhos abertos, jovens. Encorajem-se mutuamente para que ninguém venha cair ou vacilar. Lucas 17, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Jesus é o reino de Deus, o seu padrão, a sua mentalidade, o seu espírito e o seu caráter. Que você, nesse dia, guarde esta palavra no seu coração. Jesus está voltando. Você que é jovem, que parou, que desistiu por algum motivo, se distraiu, volte para a presença do Senhor, esteja na presença do Senhor. Você tem tudo para construir o seu futuro na rocha, na palavra, firmados na rocha. Vocês têm essa oportunidade. Então, que você agarre de todo o seu coração e volte. Não, toma hoje essa decisão. Eu vou voltar para o Senhor, eu vou andar com o Senhor, porque Ele está voltando e o que é mais importante é a nossa salvação. Todos os dias nós estamos aqui lutando, estando no Senhor para que Ele nos salve. Esse é o nosso objetivo. Quando a Bíblia diz que a palavra ela precisa ser mais afiada que uma espada de dois gumes, é que a palavra é a única forma de dividir a verdade da mentira, a vontade a sua vontade da razão, daquilo que realmente é correto. A palavra ela precisa dividir a alma e o espírito. Se você fortalece o seu espírito, você vai subjugar a sua alma, que é o centro das suas vontades, que vai subjugar o seu corpo e ele vai praticar aquilo que o seu espírito, ele tem a certeza que é correto e é bom para mim. Então, se eu tenho a certeza do caráter de Deus, e eu quero que você entenda muito bem isso, porque isso é muito importante para você, para o seu dia a dia. Quando você sabe o que é certo, você sabe identificar o que é errado. Mas se você não sabe o que é certo, você não sabe identificar o que é errado. O Espírito nos ensina sobre discernimento. Discernimento é discernir, é saber o que é certo e errado. O discernimento só pode vir do Espírito. E você só tem discernimento quando você conhece a palavra. A palavra de Deus, a verdade ela te liberta. Então é o conhecimento de Deus
que vai gerar o entendimento, porque você pode conhecer. Eu posso saber exatamente como este computador funciona, mas o entendimento me ensina como eu vou manusear, como eu vou discernir. A sabedoria de Deus tudo é um complemento entre a sabedoria, o discernimento, o conhecimento e o entendimento. Então, quanto mais conhecimento de Deus, mais eu vou conhecer a mim mesmo. Muitos falam, você precisa conhecer a si, não, você precisa conhecer a Deus. Porque se nós olharmos para nós só vamos olhar erros, pecados, falhas. Mas você vai conhecer a si quando você conhece a Deus, quando você conhece o Pai. Então, a partir do momento que você estabelece a sua identidade de quem você é, aonde você deve estar, a bispa falava sobre o onde e sobre o quem. Aonde você deve estar? Eu devo estar no centro da vontade de Deus. Eu fui plantado no Ministério Mudança de Vida. Então eu vou cavar até encontrar a rocha e fazer um alicerce neste lugar. Este lugar é meu. Deus me plantou aqui. Bata o pé assim, ó. Esse lugar é meu. Este lugar é meu. Deus me plantou aqui. Então Deus te plantou neste lugar. E a partir do momento que você sabe aonde você foi plantado, você sabe aonde você está, aonde você deve ficar, aonde você deve permanecer, você começa a conhecer o quem. Quem sou eu? Olha, deixa eu perguntar agora para você, quem é você? Muitos vão falar, olha, eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou determinado, eu sou valente, eu sou capaz, eu sou persistente, eu sou, enfim. Vai colocar várias qualidades. Mas a primeira coisa que você deve saber, conhecer e ter a certeza na sua vida, eu sou filho de Deus, amado, escolhido, separado, reservado. Desde o ventre da tua mãe, o Senhor ele já tinha te separado, formado a você. Presta atenção que eu já falei algumas vezes isso. Você foi escolhido e é por isso que você nasceu. Você não nasceu e depois você foi escolhido. Entenda isso. Você já nasceu com um propósito. Deus te escolheu e é por isso que você nasceu. Você não nasceu e depois foi escolhido. Você não está aqui por acaso e não é uma coincidência e não é sorte. Isso não existe. E nenhum erro. Muito menos um erro. Então, o seu objetivo é muito claro. Você faz parte de um povo santo, de uma nação santa, de um sacerdócio real, de um povo escolhido por Deus. Você nasceu com um propósito. Então, a partir do momento que você tem bem estabelecida a sua identidade em Cristo Jesus, este é o meu Pai, Ele me ama, Ele me escolheu, e eu sou perfeito aos seus olhos. Amém. As pessoas elas podem questionar as suas obras das suas mãos, mas não quem você é. Se a sua identidade não estiver alicerçada no ser, estará fundamentada no fazer ou no ter. Ou você é alguém porque você tem alguma coisa. Eu tenho um iPhone, então eu sou alguém. Eu tenho um carro, então eu sou alguém. Eu tenho uma roupa bonita, porque agora eu sou alguém. Infelizmente isso é muito comum hoje. Nas redes sociais, no Instagram. Quanto mais carro de luxo, quanto mais festa, quanto mais ouro, quanto mais mulher, quanto mais homem, mais você é alguém. É o ter. Certo, pessoal? Uhum. Certo? Estamos juntos? Sim. Fala, levanta o dedo assim, ó. Levanta o dedo assim, agora cutuca esse irmão. Fala assim, ó, presta atenção, criatura, é para você essa palavra. Hoje Deus está falando com você, acorda dessa vida aí, ó. Não seja o Eúdico, né, Bispo Pedroso, os Eúdicos que senta na janela e cai, vai embora, né? Cai. Quem não conhece a história do Eúdico, depois lê lá. Né? Sentou na janela na pregação de Paulo, dormiu e caiu e morreu. Mas graças a Deus Paulo estava lá e ressuscitou. Então, assim,
Se a sua identidade não estiver estabelecida no ser, vai ser no ter. Então, se você tem, você é alguém. Se você tem, você é amado. Se você tem, você foi escolhido. Se você tem alguma coisa, então, eu sou filho de Deus. Não. Porque o dia que você não tiver, você não é nada. Você não pode ter no fazer. Muitas pessoas vivem fazendo. Eu faço isso, e aí eu sou alguém, porque eu faço isso, eu trabalho na obra, eu vou ajudando na minha energia, na minha força, nos meus talentos, no meu trabalho, eu vou trabalhando. Eu lembro muito isso na casa da Jéssica, quando eu conheci ela, na casa da mãe dela, que a minha sogra, a sua identidade sempre foi no fazer. No fazer. Então você chegava, a casa estava limpa, os filhos estavam todos bonitinhos, estava tudo certinho ali, mas ela estava só por Deus, né? Estava acabada ali, ela estava acabada. Porque ela encontrou a sua identidade e ela encontrou o amor das pessoas no executar, no fazer. Então você vê muito isso na Marta e Maria. Trabalhando, e a outra sentada, valorizando aquilo que era realmente importante. Mas se você estiver estabelecido no ser, você vai entender que mesmo se as suas obras não forem boas, você muda, mas ninguém pode mudar quem você é. As pessoas podem questionar as suas obras, mas não pode questionar de quem você é filho. Eu lembro mais ou menos há uns 10 anos, antigamente, vamos colocar uns 10 anos, que faz muito tempo que não falam isso para mim. Mas as pessoas chegavam e falavam, bispo, né? Bispo, Fernando, 10 anos não era bispo, não. Naquela época, Fernando, você é a cara do teu pai. E eu falei, caramba, cadê o cirurgião plástico? Eu preciso de alguma coisa, eu preciso mudar, bota o dedo aqui, tal. Por quê? Porque eu tinha vergonha, né? Sempre tive vergonha do meu pai, né? Meu pai nunca foi um pai presente, um pai amoroso, que cuidou de mim. Muito pelo contrário, tive muitas questões. Se você quiser saber mais, é só comprar o livro. Compra meu livro, você vai entender um pouco mais de como ser pai, de como ser filho, e vai conhecer um pouco da minha história. Mas, depois que eu coloquei Deus na posição de pai, de criador, eu não ouvi mais as pessoas falarem isso para mim. Porque quando Deus Pai se torna o seu pai, você se torna uma pessoa irreconhecível e você cada vez mais vai se parecendo com Deus. Isso é uma coisa impressionante. A Bíblia diz que quando Davi foi ungido, ele foi cheio do Espírito Santo. A mesma coisa Saul, quando o Espírito Santo entrou, ele ficou uma pessoa irreconhecível. E as pessoas começavam a criar ditados, né? Olha como Saul ficava profetizando, tal. As pessoas ficam irreconhecíveis quando estão cheios do Espírito Santo. Então, estabeleça a sua identidade em quem você é perante a Deus. É o ser. Porque senão vão falar, ora, você não fez direito, você não é inteligente, ou você não estudou para a prova. Eu não sei quais são as suas questões. Mas quando alguém te criticar, você vai ficar totalmente perdido. Você vai ficar sem direção, você não vai saber quem você é. Então entenda isso. Deus é o seu Pai. Você é filho de Deus, escolhido, separado, reservado, guardado, criado. Você nasceu com um propósito, porque Deus te escolheu antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Presta atenção, você foi escolhido, separado, reservado, antes de você nascer, antes de fazer essa junção do seu pai e sua mãe, Deus já tinha te escolhido e você só nasceu porque Ele te escolheu, em nome de Jesus. Então, viva dessa maneira. Ninguém pode dizer quem você é, porque Deus já disse quem você é. Essa é a única verdade existente na vida de um cristão, em nome de Jesus. Se coloca de pé, por gentileza. Eu quero convidar você
até de uma maneira profética, eu gosto disso, eu gosto de atos proféticos. A você se aproximar mais do altar e aqueles que estão no segundo bloco sentarem um pouco mais para frente aqui, ó. Sentarem mais para frente, como um ato físico também e espiritual de se aproximar do altar. Se aproximar do altar. Então você que está aí mais para o lado de trás, não estou obrigando a ninguém, pelo amor de Deus, né? Mas sentem-se mais perto aqui e fiquem mais próximo do altar. Não se distancie de algo tão santo, tão poderoso na sua vida. E eu quero que neste momento você feche os seus olhos e diga a Deus o quanto você o ama. E eu quero como até a figura do filho pródigo, o filho pródigo, ele, naquele lamaçal, vamos dizer assim, vivendo aquela vida aquém daquela que ele tinha, daquela que já era para ele estava querendo comer a comida ali dos porcos, sentiu essa vontade. E na hora bateu aquela consciência, ele disse, não, peraí, até os funcionários da casa de meu pai têm comida na mesa, têm dignidade. Quanto mais os filhos de Deus, quanto mais os filhos de Deus. Com seus olhos fechados, eu quero que você repita para você, no seu coração. Por favor, faça isso. Por Deus e por mim, eu estou te pedindo. Diga 7 vezes, Jesus me ama. Jesus me ama. Jesus me ama. Jesus me ama. Fala, pode falar, pode falar. Não consiga falar, seja um ato de fé, um ato de fé. Jesus me ama. Jesus me ama, Jesus me ama, Ele me ama, Jesus me ama. Jesus é meu Pai, Jesus é meu amigo, Jesus é a única vida, Jesus é minha vida, fala, Jesus é minha vida, Jesus é a minha única verdade, Jesus é minha vida, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é o caminho, Jesus é o caminho, Jesus é o meu pão. Jesus é meu pão, e quando você falar isso, com seus olhos fechados, ria para você mesmo, porque isso é uma verdade. Essa é a única verdade. Jesus é meu Pai, Jesus é o meu amigo, Jesus é o pão da vida, Jesus é o bom pastor, Jesus é a porta, Jesus é a porta, Jesus é a porta, Jesus é a água viva. É a água viva, aquele que me alimenta, aquele que sacia a minha sede. Jesus é a videira, Jesus é a figueira, Jesus é o meu destino, Jesus é o alfa, Jesus é o ômega, Ele é tudo. E diga a Ele, eu te amo, Jesus. Olha, com seus olhos fechados, Ontem eu juntamente com algumas pessoas que me ajudam, eu pedi para eles, olha, manda as mensagens e tal, mas se tiver alguém especial que você vê, que às vezes não está respondendo, ou não sei, não está aberta, me manda o nome dela que eu vou mandar um áudio somente para ela. E ela me passou alguns nomes, e eu comecei a mandar, eu mandei para esses nomes. E esses nomes, a maioria está aqui hoje. E eu digo a você, obrigado por ouvir o Espírito Santo. Não sou eu. Tem muitos que há muitos meses e até anos, muitos anos, eu não via mais na igreja. E estão aqui hoje. Eu digo a você que isso é um presente. É um presente para mim, é um presente para o ministério, é um presente para Deus você ter retornado para a sua casa.
porque aqui é a sua casa. Aqui é a sua casa, eu digo a você, aqui é a sua casa. E se alguém falhou com você ou não deu aquilo que você precisava, eu peço perdão. E eu digo a você, as pessoas, elas fazem o seu melhor, mas às vezes o melhor delas pode não ser o seu melhor, mas eu digo a você, não se preocupe mais o que as pessoas fazem, mas veja o que Deus já está fazendo em sua vida. Não se foque naquilo que você não tem, mas agradeça por aquilo que você tem. E como muitas vezes eu disse, eu vivi na prática na minha vida, o que eu não recebi, eu comecei a dar como um ato de fé, e eu fui saciado, eu fui curado, e aquele que não tinha agora tem para dar. Então entenda que hoje você pode não ter, mas Deus te chama para derramar aquilo que você não tem. E você diz, bispo, mas como isso? Isso é um ato de fé. Cure as suas feridas curando a do próximo. Cure as suas feridas curando a do próximo. Deus quer que você seja um instrumento na vida de outras pessoas. E não tenha esse pensamento, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, não é para mim. Não. O Senhor disse, em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esqueça pregações pautadas em estudos. Entenda que a sua pregação é a sua história, é o seu testemunho. Deus te chama hoje para você contar o seu testemunho. Deus te tirou de vícios, Deus te tirou de uma vida miserável, Deus, Ele te resgatou, Deus, Ele te arrancou, Deus, Ele te puxou das profundezas dos mares. Deus, Ele te protegeu nas fornalhas aquecidas em 7 vezes. Deus te protegeu das mordidas na cova do leão. Deus, Ele te escolheu. Olha, eu digo a você, tudo tem um propósito, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Eu digo a você, Deus te ama demais. Deus te ama demais. Você é amado, é escolhido, é separado. Você é um presente. Você não tem ideia como você é um presente para todos nós. E eu quero que você comece da única forma que eu conheço e que funciona, dizendo ao Senhor, meu Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa, porque eu deixei mentiras me conduzirem. Eu olhei para fora, eu olhei para a direita, eu olhei para a esquerda, eu fiz como Sansão, eu saí do caminho, fui comer, encontrar doçura em cadáveres. Encontrar doçura em cadáveres, muitos estão saindo do caminho, encontrou doçura em cadáver, mas eu digo a você, você encontrou doçura em um cadáver. Não queira encontrar pecado, uma doçura, a doçura do pecado, porque isso não vai te nutrir. Isso vem para te destruir. O final da vida de Sansão, um homem tão forte fisicamente, mas tão fraco emocionalmente, ele ficou cego, porque ele já era cego espiritualmente. Ele brincava. Você via que ele brincava. Ele ficava brincando com Dalila. Ele brincava com as pessoas, ele brincava. Ele é um homem que brincava na vida. E o final é que ele acabou cego, empurrando o moinho, sendo chacota e uma vergonha para todos aqueles que acreditaram que ele seria o salvador da nação. Deus te ama. Eu só digo isso a você.
Deus te ama. Eu quero que você fale com Deus nesse momento. Fale com Ele e diga: meu Deus, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu não tenho mais como esconder este amor. Não tenha vergonha de mim. Ele diz: não se envergonha mais, não se envergonha mais das escolas, não se envergonha mais das faculdades, não se envergonhe mais nas redes sociais, não se envergonha mais nas ruas, nas calçadas, no shopping, aonde você pisar, não se envergonha e diga: o Senhor é minha honra, o Senhor é o meu presente, o Senhor é o meu Pai. Deus é o teu 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 Pai. E eu quero que hoje você faça essa nova aliança com o seu Pai. Faça essa nova aliança com o seu Pai. Quando o filho pródigo ele chegou ao Pai, o Pai não perguntou o que ele fez. O Pai, ele o abraçou. O Pai estava esperando. O Pai estava esperando pelo filho. Presta atenção. Jesus está aguardando. Está aguardando na porta da sua casa e olhando para o horizonte, esperando você voltar. E hoje você voltou, e hoje o Senhor está tirando as vestes do pecado. Deus está tirando as suas vestes, Deus está tirando a sua culpa, Deus está arrancando as suas sandálias, Deus está colocando anel no seu dedo, Deus está separando uma festa, porque hoje é dia de festa. Ele estava morto, mas meu filho vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Diga: Jesus vive no meu coração. Ele vive. Ele vive. Jesus vive. Diga a Ele: Jesus vive. O Senhor vive dentro de mim. Você é tudo na minha vida. E eu quero convidar você nesse momento a fazer uma aliança e uma nova aliança com Deus, uma aliança de compromisso. Eu chamo você, vem à frente aqui comigo, deixa eu orar por você. Vem, não pensa muito não, para de pensar que você já chegou. Isso, chega pertinho, chega no altar, pode ajoelhar nas escadas, pode ajoelhar, possua o altar é seu. O altar é seu, esse é o lugar de adoração. Possua esse altar é seu. Os sacerdotes encostavam no altar, os altares eram onde o fogo descia. O fogo desceu no altar de Elias. Os altares aonde Ana foi curada da sua esterilidade foi nos altares. Pegue no altar e reconsidere e faça esse voto com Deus nesse dia. Faça o seu voto com Deus. Você que está ainda no lugar, você que está pensando, não pense muito, só venha no altar, só venha e toque nesse altar e diga: Senhor, hoje eu estou fazendo a minha nova aliança com o Senhor, uma aliança verdadeira, uma aliança eterna com o Senhor, há uma aliança eterna. Fale com Deus e peça para o Senhor. Peça para o Senhor te encher. Fala: Senhor, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero ser cheio, eu quero ser tomado. Eu quero ser tomado. Eu quero ser tomado pelo Espírito Santo. Eu quero ser tomado pelo Espírito Santo. Diga a Ele: Senhor, eu estou aqui prostrado em Teu altar como sinal de adoração, humilhação. Eu estou aqui reconhecendo: sem Ti eu não sou nada, sem Ti eu não posso, sem Ti eu não consigo, sem Ti eu não tenho nenhum caminho para seguir.
Fale para Deus: Senhor, eu te amo, meu Deus. Eu peço perdão dos meus pecados. Eu peço perdão das minhas falhas. Eu peço perdão pelos meus erros. Eu peço perdão por ter cometido tantos erros. Eu errei, mas eu sei que o Senhor já me perdoou. O Senhor já me perdoou. O Senhor já, meu Deus, o Senhor já me perdoou. Diga ao Senhor: eu te amo, Senhor. Diga ao Senhor: eu te amo. Eu estou aqui por causa do Senhor. Os pais que estão juntos, abençoe seus filhos, os ajude. Os ajude. Diga: meu Deus, eu preciso de Ti. Meu Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Meu Deus, nós estamos, meu Pai, na Sua presença. Eu peço, meu Deus. Meu Deus, vai de encontro, meu Pai, a cada coração. Vai de encontro, meu Deus, a cada coração. Vai de encontro, meu Deus, e vai curando, e vai libertando, e vai livrando, e vai fechando, meu Deus, as feridas. Vai fechando as feridas. Seja curado nesse momento, seja curada. Veja o Senhor restabelecendo e construindo uma identidade forte dentro de você. Diga ao Senhor: eu te amo, eu preciso de Ti. Hoje eu me prostro e digo ao Senhor: o Senhor vive dentro de mim, e nenhuma culpa, e nenhuma culpa, e nenhum peso, e nem medos, nem inseguranças, nem a vergonha vai mais conduzir as minhas decisões. Toma a igreja, toma a igreja, meu Deus. Toma a igreja, Senhor. Toma a igreja, meu Deus. Meu Deus, toma a igreja, toma a igreja, toma a igreja, Senhor. Seja tomado pelo Espírito Santo. Seja tomado pelo Espírito Santo. Seja tomado pelo Espírito Santo neste momento. Seja tomado pelo Espírito Santo neste momento. Líderes, venham orando e botando a mão sobre eles. Daquele que me amou. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Oh, Senhor, o sangue de Jesus tem poder, meu Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja tomado pelo Espírito Santo. Seja tomado pelo Espírito. Seja tomado, seja tomada, seja tomada pelo Espírito Santo. Seja batizada no Espírito. Seja renovada, seja renovada. Seja cheia, 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 cheio. Seja cheio, seja cheio do Espírito. Seja cheio, cheio, cheio. Seja batizado. Seja curado, seja curada neste momento. Seja curada, seja curado neste momento. Seja curado. Conheça o Senhor. Eu declaro, meu Deus, o povo, meu Deus, nascendo, se fortalecendo, sendo curado, seja sendo tomado pelo Espírito Santo, meu Deus. Eu declaro, meu Deus, eu declaro cada jovem batizado, cheio, tomado, meu Deus, pelo Teu Espírito. Seja tomado pelo Espírito Santo. Seja tomado pelo Espírito. Eu declaro, meu Deus, eu declaro, meu Pai, o povo batizado. Seja cheio, seja cheio, 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 cheio. Cheio, cheio, cheio do Espírito. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Se concentre agora no Espírito. O Espírito Santo está tomando a sua vida. O Espírito Santo está tomando a sua vida neste momento. Seja batizada neste momento. Veja o Espírito tomando a sua vida. Ora calaçamantara chamadas. Seja cheio, seja cheio do Espírito Santo. Seja renovado em nome do Senhor Jesus. Seja renovado. Seja cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Ora carachamadara madacaixa madarachidas. Ora caramadás mudashkanda barasamadas de bashid krishna madas. Ora carabalala barakrada barakishma barateke madaje madas madas. Meu Deus, ora carabaixo que ele vai chamar da madara da capotada da
Meu Deus, seja cheio, seja batizado. Obrigado por ter obrigado por ter voltado para a casa do Pai. Obrigado por ter voltado aqui à casa de vocês. Obrigado, Senhor, por ter trazido eles. Obrigado. A partir de hoje, começa uma nova vida. O Senhor apaga as tuas transgressões. Eu declaro você curado. Eu declaro você sarado. Eu declaro vocês transformados neste momento, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Oh, Senhor, toma a igreja, meu Deus. Toma a igreja, desce com o teu fogo. Como Pentecostes, meu Deus. Vai batizando, meu Deus. Vai batizando. Seja tomado pelo Espírito. Seja batizado. Seja tomado pelo Espírito Santo. Seja tomado, sarado, transformado neste momento. Eu declaro você curado. Veja a sua identidade sendo construída neste momento. Tudo aquilo que impedia, tudo aquilo que te segurava, tudo aquilo que te afastava de Deus, a partir de hoje está sendo tirada. A partir de hoje. Seja cheio e incendiado pelo poder do Espírito. Seja incendiado a partir do Espírito Santo na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Seja tomado pelo Espírito. Seja tomado pelo Espírito. Seja tomado pelo Espírito. Seja tomado pelo Espírito. Ore la samara kadash padash. Ore kadash. Ore kanamanas. Seja batizado. Veja o Senhor te batizando em novas línguas. Abre a tua boca que o Senhor, o Espírito Santo te encherá de palavras. O Espírito Santo te encherá de palavras. Eu declaro, meu Deus. Eu declaro, meu Pai. Oh Senhor, meu Deus, que todos aqui, meu Deus, sejam batizados, sejam tomados, seja batizado do Espírito, seja batizado do Espírito Santo, seja tomado pelo Espírito Santo. Ora carrematassa barcatata chamadas, seja batizado no Espírito, seja batizado. Diga glórias. Permita o Espírito falar. Ora, Seja cheio, abre teu coração, seja cheio, do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, 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 em nome de Jesus. Obrigado por ter voltado. Derrama sua glória. Obrigado por ter voltado. Derrama sua glória. Ora, cara, chama da Enche mim. Ora, calma das. Ora, cara, chama da. Derrama sua glória. Ora, cara,
sua glória. Seja curado, Rafa. Seja curado a partir de hoje. Seja cheio do Espírito. Seja curado, seja sarado. Hoje é o dia da tua restauração. Obrigado por ter voltado para a casa do Pai. Obrigado por ter voltado para a casa do Pai. Obrigado, Rafa. Obrigado. Obrigado por ter voltado. Aqui é a tua casa. Aqui é a tua casa. Aqui é a tua casa. Aqui é a tua casa, Rafa. Aqui é a tua casa, Rafa. Aqui é a tua casa, Rafa. Aqui é a tua casa. Aqui é a tua casa. Aqui é o teu lar. Deus te plantou aqui. Deus te plantou aqui, Rafa. Deus te plantou aqui. Deus te plantou. Deus te plantou aqui, Rafa. Deus te plantou aqui. Ora, cara, seja batizado nesse momento, Rafa. Seja batizado nesse momento. Seja batizado. Esse Senhor curando o seu coração. Todo peso, toda mágoa, todo medo, toda mágoa, seja arrancado a partir de hoje. Seja tirado a partir de hoje. Eu declaro você foi curado a partir de hoje. Nenhum medo, nenhuma insegurança, nenhuma raiva, nenhuma rebeldia, nada mais faz parte de você. O Senhor te limpa e te transforma. O Senhor te cura e te levanta a partir de hoje. A partir de hoje as cargas foram tiradas, a culpa foi arrancada e hoje você começa um novo tempo na tua vida. Seja cheio, Rafa, do Deus. Seja cheio. Seja cheio, cheio. Seja cheio. Seja cheio, 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 cheio do Espírito. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Seja cheio. Seja cheio, 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 cheio. Seja cheio, 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 cheio. Seja cheio, 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 cheio. Seja cheio. Seja curado, Pai. Seja curado, seja curado. Senhor, oh meu Deus, oh Senhor, enche-me. A partir de hoje, a tua vida será totalmente mudada. Que todas as mágoas que o seu Pai, tudo que você guarda até hoje, a partir de hoje está sendo eliminado. A partir de hoje está sendo tirada. A partir de hoje está sendo eliminada, tirada. Eu te amo. Eu te amo. Você é especial. Você é forte. Eu tenho orgulho de você. Você é um grande homem. Você é um grande homem. Você é um grande homem, um grande pai. Você é forte. Eu abençoo a sua vida. Eu consagro a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu consagro a sua vida em nome do Senhor Jesus. Jesus. Jesus, meu Deus. Oh Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo. Obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor fará na vida de cada um.
Hoje nós começamos um novo tempo, meu Deus. Hoje nós começamos uma nova história. Os seus pecados são apagados, as suas roupas foram tiradas, as suas sandálias foram trocadas. A partir de hoje, você vai sentar na mesa do Pai. E como Mefibosete, ele tinha os pés tortos. E a partir do momento que ele sentava na mesa, todos estavam na mesma honra, no mesmo respeito. Todos estavam no mesmo patamar ali do Pai. Ninguém via os defeitos porque estava escondido debaixo da mesa. Na mesa do Pai, todos são iguais. E vocês são iguais na mesa do Pai. Na mesa do Pai. Esse é o banquete de Deus para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por estar aqui, Senhor. Obrigado, meu Deus, por estar junto com cada um, meu Pai. Com cada jovem que retornou depois. Alguns anos não estavam vindo, meu Deus. Agora estão aqui. Meu Deus. Ah, Senhor. Ah, isso é um presente. Eu agradeço, Senhor, meu Pai, por esse presente. Obrigado por esse presente, meu Deus. Eu quero que você diga ao Senhor que a partir de hoje você nunca mais vai fugir da mesa do Pai. Você nunca mais vai perder o seu tempo, perder a sua vida com coisas que você sabe, você conferiu, você constatou que não te levaram a nenhum lugar. E hoje você faz de Deus o seu Pai, o seu amigo. Hoje você faz de Deus a sua única verdade, a sua única vida. E será o seu único caminho. Diga ao Senhor: o Senhor já me curou. Eu saio daqui curado. Eu saio daqui liberto. Eu saio daqui transformado a partir de hoje. Eu saio daqui transformado. Eu saio daqui transformado, curado. Eu estou nascendo de novo hoje. Para a honra e para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.